Berna, Suíça, maio de 1905. Depois de passar a noite sem dormir, um cara de 26 anos e de terceira classe que trabalhava no escritório de patentes agradeceu ao amigo Michele Besso. Ele disse: "Obrigado, resolvi completamente o problema. Uma análise do conceito de tempo é a solução." No dia anterior, ele tinha conversado com esse amigo Besso sobre os detalhes de um problema que estava tirando o sono dele havia muitos anos, e 6 semanas depois dessa conversa, ele escreveu um manuscrito para uma revista de física chamada Annalen der Physik, e o cara ficou torcendo que esse artigo fosse publicado. Dia 26 de setembro daquele mesmo ano. Nesse dia, o manuscrito que eu acabei de falar para você foi publicado na revista Annalen der Physik. O título do texto era esse, saca só: Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. E cara, nesse dia as noções que nós tínhamos sobre tempo e espaço como algo absoluto e inflexível deixaram de existir para sempre. Tá, e você pode pensar que esse cara de 26 anos que eu acabei de falar pra você trabalhava numa grande empresa, numa grande universidade, era muito reconhecido, ganhava muito dinheiro. Mas não, cara, ele trabalhava no escritório de patentes. Era um escritório que analisava novas invenções e ficava nas esquinas das ruas Speichergasse e Genfergasse, em Berna, que é uma cidade na região oeste da Suíça e que fica aos pés dos Alpes berneses. Eu tô falando, obviamente, de Albert Einstein. Cara, antes do Einstein publicar esse artigo, a gente achava que o tempo era uma coisa e que o espaço era outra coisa, eram coisas distintas. Depois desse artigo do Einstein, dos estudos que ele fez, nós começamos a ver tudo como uma coisa só, chamada de espaço-tempo. Ah, Denis, mas por que isso daí não tem efeito direto aqui na minha vida? É porque nós viajamos em velocidades muito baixas ou nós vivemos próximos de ambientes que não têm uma gravidade muito alta. Mas a relatividade do Einstein trata de velocidades muito altas e de gravidades muito fortes. Então, por isso, nesse contexto, você pode considerar o tempo e o espaço como uma coisa só. E além disso, a teoria eletromagnética que o Maxwell tinha desenvolvido alguns anos antes dizia que a luz era uma onda eletromagnética que se propagava em um meio chamado éter. Nessa frase que eu acabei de te falar, tem uma coisa que tá certa: a luz realmente é uma onda eletromagnética. Só que essa ideia do éter, cara, ela não ganhou muita força porque os caras nunca conseguiram provar isso em laboratório. Então Einstein começou a questionar isso. Pô, não tem noção essa ideia do éter, porque a gente nunca conseguiu detectar ele em laboratório. E na ciência é assim, né? Se você não consegue detectar alguma coisa com experimentos, então você descarta aquilo. Você não está tratando de ciência e sim de filosofia. Então essa ideia do éter deixou de existir. O Einstein propôs que a luz poderia se propagar sem precisar de um meio material, ela poderia se propagar no vácuo. Isso realmente acontece, né? Quando você olha para o Sol, na verdade a luz que está vindo dele está vindo por meio do vácuo e está chegando no teu olho. Então ela realmente consegue se propagar no vácuo, não precisa do éter. Esse artigo do Einstein trouxe essa ideia também. Ou seja, no artigo, o Einstein disse que o espaço e o tempo estão interconectados, ou seja, eles formam uma entidade, igual eu falei para vocês, chamada espaço-tempo. E além disso, o Einstein sugeriu que a velocidade da luz é uma constante fundamental do universo. Ah, Denis, o que é uma constante? Constante é algo que nunca muda. Então, independente do movimento da fonte que gera a luz ou do observador que recebe a luz, a velocidade da luz vai ser sempre a mesma, 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Só que essa ideia, cara, é totalmente fora da casinha, porque a gente tem uma ideia de que se eu tô me movendo em relação a um outro objeto, a velocidade que eu meço tem que ser diferente. Quer ver? Quando você tá andando na rua e você vê um avião passando e não dá uma impressão às vezes que o avião tá muito devagar ou até mesmo que ele tá parado? Então, isso é por causa do movimento relativo entre você e ele. Só que o que o Einstein propôs é que não importa a tua velocidade em relação à fonte de luz, a luz sempre vai estar viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Quer um exemplo? Imagina que você tá se aproximando de um feixe de luz, assim, igual um carro chegando na traseira dela. Não importa a velocidade que você tenha, a luz sempre vai fugir de você com 300 mil quilômetros por segundo de velocidade. Você nunca vai conseguir chegar perto dela. Isso é uma coisa muito louca, porque não faz parte do nosso dia a dia, né? Mas isso funciona na natureza realmente, igual Einstein mostrou no artigo. Einstein também mostrou o conceito de relatividade. O que significa essa relatividade? Significa que as leis da física são as mesmas para todos os observadores, independentemente da velocidade que eles têm. Isso significa que não existe um ponto de referência privilegiado no universo. Não importa onde você está no universo e com qual velocidade você está viajando. As leis da física devem ser sempre as mesmas daquelas que você estudou lá na escola.
E uma das consequências fascinantes da relatividade é a ideia de dilatação do tempo e contração do espaço. O que isso quer dizer? Quando você viaja em altas velocidades, o tempo pode passar mais devagar para você quando comparado com um outro observador. Cara, isso não faz nenhum sentido para o nosso dia a dia, né? Porque a gente não vê isso acontecer. Mas por que nós não vemos essas ideias da relatividade acontecerem no nosso dia a dia? Porque nós não estamos viajando em altas velocidades próximas à velocidade da luz. Então esses efeitos relativísticos não acontecem para nós. Nós vivemos num mundo onde as velocidades são muito baixas. Mas se você viajar em altas velocidades próximas à da luz, você vai sentir esses efeitos relativísticos de dilatação do tempo, contração do espaço e etc. Por exemplo, os astronautas que ficam na Estação Espacial Internacional em órbita da Terra, eles estão viajando numa velocidade de aproximadamente 27 mil km por hora. Segundo a teoria da relatividade do Einstein, se esses astronautas ficarem lá por um ano, eles vão voltar 8,6 milissegundos mais jovens. Cara, mas esse ano de 1905 que eu falei, ele é conhecido como o ano miraculoso do Einstein. Teve um outro ano miraculoso na física, que foi um ano em que Newton publicou vários livros e artigos. Mas nesse ano de 1905, o Einstein publicou mais alguns artigos, então por isso que é chamado de ano milagroso do Einstein. O primeiro artigo que ele publicou nesse ano chama-se Sobre um ponto de vista heurístico concernente à geração e transformação da luz. Numa carta que ele escreveu ao amigo Conrad Habisch, o Einstein comentou que o artigo tratava da radiação e das propriedades energéticas da luz. E ele disse, cara, isso aqui é muito revolucionário, como você vai ver. Esse artigo é conhecido como o trabalho que o Einstein introduziu a teoria dos fótons e explicou uma coisa chamada efeito fotoelétrico. No artigo, o Einstein falou sobre a natureza da luz e a interação que essa luz tinha com a matéria. Então Einstein propôs que a luz era composta de partículas de energia que ele chamou de fótons. Na verdade, nessa época começou-se a entender que a luz, na verdade, tinha um comportamento dual. O que isso significa? Dependendo da interação que ela tem, ela se comportava como uma onda, ou, em outra interação, ela se comportava como uma partícula. Nesse caso aqui, o Einstein mostrou que a luz não era só uma onda igual acreditava-se antes, mas também poderia ser uma partícula que ele chamou de fóton. E essas partículas, elas eram enviadas pela luz em pacotes. E essa ideia, cara, ela contradiz a visão tradicional que a gente tinha da luz e foi um passo gigante para o desenvolvimento da mecânica quântica. Além disso, o Einstein apresentou uma explicação teórica para o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ele acontece quando a luz incide sobre o material e ejeta elétrons desse material. Então o Einstein propôs que a energia da luz, ela é transferida para os elétrons em pacotes de energia, que são os fótons que eu acabei de falar para você. Ele mostrou que a energia dos fótons é proporcional à frequência da luz. Isso foi confirmado por experimentos, igual eu falei para você, isso é ciência. Depois ele publicou um artigo chamado Sobre o movimento de partículas suspensas em fluidos estacionários exigido pelo movimento molecular. Quem primeiro notou isso foi um botânico chamado Robert Brown, e ele observou que o pólen de algumas plantas eles dispersavam-se na água na forma de um número grande de pequenas partículas, e essas partículas apresentavam um movimento aleatório. E aí nesse artigo o Einstein explicou esse movimento e ele chamou de movimento browniano, ou seja, você jogava pólen na água e deixava a água completamente parada, você não estava interferindo com ela. O cara pegava o microscópio, olhava ali o pólen e percebia que ele estava se mexendo. Mas você pensava, cara, de onde isso aqui está se mexendo? Se eu não estou mexendo na água, está tudo parado aqui. De onde vem isso? O Einstein descobriu que o movimento browniano, esse movimento do pólen ou de partículas suspensas ali no líquido, tem a ver com as próprias moléculas do líquido que estão vibrando e estão fazendo o pólen vibrar. Aí o cara não parou por aí, ele escreveu: a inércia de uma energia como requisito para a teoria da relatividade. Nesse artigo, o Einstein abordou o conceito de energia relativística e escreveu aquela famosa equação que você já viu na camiseta de muita gente. E igual a mc elevado ao quadrado. O que isso daí quer dizer, Denis? Isso aí descreve a equivalência entre energia e massa. Denis, não entendi nada. Essa equação aí diz que a energia de um objeto está relacionado à massa e à velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, para o Einstein nesse artigo, energia e massa são a mesma coisa. Massa, ó, eu, você, um elefante, teu celular, e energia, tudo isso é a mesma coisa, você pode transformar massa em energia e energia em massa. Isso aqui é algo fantástico. Ou seja, essa equação ela diz que a energia e massa são duas formas diferentes de se referir à mesma entidade física.
E essa equação mostrou que a energia ela não é uma entidade separada da matéria, mas é uma propriedade da matéria. E além disso, essa equação E igual a mc elevado ao quadrado implicou que a massa pode ser convertida em energia pode ser convertida em massa. Ou seja, o Einstein introduziu aquela ideia de conceito de energia relativística. Isso, cara, teve uma porrada de aplicações na física e no mundo cotidiano. Aplicações do tipo, você pode usar a massa para transformar em energia e gerar energia, por exemplo, em reatores nucleares ou alguma coisa assim. Você pode também utilizar para fins bélicos. Você pode utilizar isso aqui para converter energia de diversos tipos. Então, essa relação E igual a mc ao quadrado é uma coisa fantástica na física. E obviamente eu não preciso dizer mais nada que esse ano de 1905 foi realmente fantástico para a física. Curta esse vídeo, acesse os cursos aqui, tem um curso gratuito de matemática no primeiro comentário fixado. Valeu!